microfone é seu, meu querido. Ah, sim, perfeito, então. Então, eu sou o Jared. Para quem não me conhece, eu sou um web crente, digamos assim, lá do Twitter. Sou presbiteriano da IPB. Sim, né? Sim, eu estou na IPB, apesar de muita gente ficar chocada com isso. Sou um membro leigo, então não sou oficial, não sou presbítero, não sou pastor, seminarista, teólogo. Eu sou mais uma das várias pessoas que ocupa os bancos das nossas igrejas, e eu falo desse lugar e eu entendo que é importante que a gente tenha também uma voz leiga falando, à medida que, inclusive, uma das nossas batalhas é contra um certo clericalismo nas nossas igrejas. Mas, enfim, hoje eu queria conversar um pouco sobre um acontecimento do início da semana, que foi um vídeo que acabou circulando, até saiu um pouco da bolha, que expôs o pastor da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, né? Durante uma oração, ele conclama os membros da sua igreja a orarem contra a indicação do Flávio Dino ao STF. Então, ele diz que o Brasil está na iminência de um grande perigo, porque um comunista que quer destruir a família, a igreja e tudo que é mais importante está sendo indicado ao STF, e por isso a igreja deveria orar contra essa influência maligna que paira sobre a igreja. Bom, quem acompanha o imaginário e os discursos evangélicos não fica exatamente muito surpreso com isso, mas, de fato, à medida que isso sai um pouco da nossa bolha, muita gente fica surpresa e até chocada com esse tipo de situação. Então, a partir desse acontecimento, eu queria refletir e considerar alguns pontos. Primeiro, é interessante que a gente vê que esse tipo de fenômeno não foi único, né? Ao mesmo tempo que a gente tem um pastor presbiteriano dizendo algo do tipo, você tem o Silas Malafaia, que está em outro espectro teológico, fazendo algo muito parecido, né? Conclamando as pessoas para orarem contra o comunista que vai ser levado ao STF. Então, é interessante pensar como o bolsonarismo ele foi e é um movimento muito ecumênico, né? Existe um certo ecumenismo bolsonarista que une pessoas que em outras situações teriam indisposições teológicas, eclesiásticas, pessoais, mas que se unem em um discurso muito comum. Então, é interessante ver como esse fenômeno tem esse poder de unir pessoas que em outras situações elas se odeiam e têm completas indisposições entre si. Inclusive dentro da própria igreja presbiteriana do Brasil. Quem vê de fora acaba colocando os conservadores da denominação na mesma vala comum. Eu, particularmente, não tenho essa percepção. Eu entendo que existem algumas facções que a gente coloca no quadro geral de conservadorismo, mas são pessoas que em outras situações têm muitas indisposições entre si, mas que nos últimos anos apostaram as suas fichas no bolsonarismo. Então, é interessante pensar como que ele tem sido muito ecumênico nesse sentido. Segunda coisa que eu queria pontuar é a própria natureza do discurso. Então, é interessante que o Arival menciona coisas como a ameaça comunista, o perigo que ronda a família e a igreja, que são discursos muito antigos dentro do imaginário evangélico, né? Há uma espécie de macartismo dentro da cultura e do imaginário evangélicos que veem comunismo em tudo, ou acham que estamos à beira de uma catástrofe comunista, ou algo do tipo, e usam isso como uma espécie de discurso para ameaçar, para gerar pânicos morais. E a gente vê isso, viu isso também no período da ditadura. A própria IPB, ela alimentou muito esse discurso à medida que ela criminaliza comunistas, e pior, aqueles que ela acha que são comunistas, ou que parecem ser comunistas, que esse é o perigo desse tipo de discurso. Não é apenas combater o comunismo, mas aquilo que eu acho que é comunismo, que parece comunismo. E aí a gente tem delírios coletivos de pessoas dizendo que absolutamente tudo vira comunismo.
Outro ponto que eu queria destacar é o próprio histórico que a gente vem vendo dentro da igreja presbiteriana. A igreja evangélica como um todo, ela foi cooptada pelo discurso bolsonarista, mas é interessante ver como a igreja presbiteriana ela acabou numa certa vitrine dentro desses debates, sobretudo no ano passado. Então a gente tem episódios bastante significativos que assim já estão nos anais da história. Coube a nós presbiterianos, né, que o ministro terrivelmente evangélico viesse do nosso arraial presbiteriano reformado. Em outras situações, você tem um ministro da educação sendo indicado para compor o governo, que também é pastor presbiteriano. Depois descobriu-se que era um ministro envolvido em esquemas de corrupção, que envolveu até troca de ouro por serviços ou garantias escusas dentro do Ministério da Educação. Isso sem contar vários oficiais ou funcionários do baixo clero institucional que têm alguma ligação com igrejas ou com a comunidade reformada. Então, é interessante pensar que, apesar do evangélico médio não ser presbiteriano e reformado, quando as pessoas precisam ser lotadas em certos postos, estão sendo os reformados e os presbiterianos que estão sendo colocados lá. Então, é interessante pensar que eles acabam nessa vitrine, talvez por serem vistos com capitais vários, né, tanto capital político, institucional, intelectual, financeiro. Então, são pessoas que as pessoas veem com um discurso mais robusto, né, mais comedido, mais intelectual, e talvez por isso eles são colocados lá. Então, é interessante perceber como essa comunidade vem sendo colocada nessa vitrine do bolsonarismo mais intelectualizado, digamos assim. E, por fim, eu acho que a gente se propõe a combater isso, ou expor isso, de fato, colocando luz sobre essas situações. Ano passado, uma das coisas que me expuseram bastante no Twitter foi uma cobertura muito mequetrefe que eu fiz do Supremo Conselho da IPB, que inclusive estava debatendo, né, o corte de cabeças de membros progressistas dentro da denominação. Ao fim e ao cabo, o fato de muitas pessoas terem colocado luz sobre todos esses acontecimentos fez a denominação recuar. Então, à medida que presbiterianos são muito vaidosos e não querem ver seus nomes vinculados a notícias complicadas, então, eu tenho a impressão de que talvez eles possam recuar um pouco à medida que se põe luz sobre esses discursos completamente controversos, que maculam não só a igreja, mas o culto, né? Você tem um pastor se utilizando do culto para, enfim, pregar discursos complicados e de ódio. Então, eu penso que, aos poucos, a gente pode ir qualificando um pouco o debate, e, em alguma medida, é isso que eu tenho feito com o meu trabalho de formiguinha lá no Twitter. Então, é isso, estou muito contente de estar aqui, obrigado pelo espaço e espero contribuir bastante. Vou atrapalhar rapidinho aí o seu vídeo para te pedir uma coisa. Tá gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu, contamos com a sua ajuda, valeu!